quando nós discutimos a questão das formas de trabalho, a mulher continua participando do mundo produtivo sem sair do mundo reprodutivo. Tá? Então, casar com um agricultor, casar com um camponês, ou casar com alguém que esteja vinculado à terra, é de alguma maneira suponhar que a velha representação sobre a mulher não trabalha, entre aspas, a mulher ajuda, o Auguste Saint-Hilaire, que foi um botânico que passa no Rio Grande do Sul, e ele viaja no Rio Grande do Sul, um botânico que passa em 1810 no Rio Grande do Sul, passou por Goiás, e ele narra que chegando em algumas instâncias, ele nota que não há homens, mas há mulheres quando na instância. Mas aquele olhar europeu, patriarcal, aquele olhar imperial, como diz a Mary Louise Pratt, uma obra que eu também gosto muito, quer dizer, aquele olhar que impõe a representação do masculino sobre o feminino, não relata a mulher como protagonista na administração das fazendas, mas como alguém que está, porque o homem foi lutar na fronteira, naquele período, e a fazenda então está na mão de uma mulher que muitas vezes, na própria narrativa do Auguste Saint-Hilaire, não tem condições nem sequer de acolher o visitante, no caso do botânico que chega. Então, nós estamos na história agrária brasileira, trabalhar o mundo do campo, pode passar, é também, de alguma maneira, entender que a própria imigração brasileira, saindo um pouco desse Brasil colônia agrário, a própria imigração brasileira, os imigrantes que vêm para o Brasil, que muitos nós somos descendentes, somos oriundos, o imigrante que vem ao Brasil é basicamente um imigrante camponês. E que a base toda do campesinato, desse imigrante camponês que vem ao Brasil no século XIX, é marcado muito forte exatamente pelas regras delimitadas do casamento, da moral, e que atribui aí ao feminino os papéis delegados do servir, cuidar e nutrir. O velho tripé colocado muito bem. É claro que nessas trajetórias todas, do Brasil até o final do século XIX, nós vamos encontrar sim resistências de mulheres. Resistências que ainda precisam ser visibilizadas de alguma maneira. Nós, como historiadores e historiadoras, enfim, pessoas que militam muito no dos movimentos feministas e movimentos sociais, nós temos que ter essa incumbência de, vamos dizer, usar um termo que o Paulo Neruda usa, de desnudar algumas realidades que foram encobertas do ponto de vista do protagonismo feminino. Eu penso que aí está um grande desafio nosso, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, de como nós, numa narrativa da história brasileira, no caso do meu recorte, narrativa agrária, aonde que as mulheres são atribuídas certos papéis muito limitados e, do ponto de vista opressor, o desafio nosso é tentar construir uma nova narrativa dessas histórias, tentando revelar aí que há sim resistências, há sim aí movimentos de contestação a essa hegemonia do ponto de vista das relações masculinas sobre as femininas. Uma outra questão que eu queria colocar também, pode passar, é que os valores culturais que nós herdamos, ao mesmo tempo que reproduzem essa desigualdade, essas hierarquias todas, acabam perpassando isso para as próprias gerações futuras. Conversava um pouco agora com a Vera Botel, que há muitas permanências do ponto de vista, por exemplo, das separações. O que é um pouco as separações, que acho que a Vera vai falar depois, falar com o Botel um pouco isso, tomando um pouco a fofoca com a Vera aqui, que há muitas permanências do ponto de vista das representações de gênero sobre a sociedade presente, quando a gente analisa essas questões dos divórcios, por exemplo, das separações. Por que eu penso que no mundo rural, eu não vislumbrei isso assim profundamente, mas a gente consegue fazer algumas leituras paralelas. No mundo rural, o divórcio, a ruptura do casamento é praticamente algo impossível de acontecer devido à sedimentação muito forte desse modelo do patriarcado, no qual a mulher não consegue, sem os devidos amparos legais e, de alguma maneira, aí do próprio coletivo, da própria comunidade, romper com sistemas de violência. Eu tenho um depoimento que eu entrevistava, e eu entrevisto hoje, trabalho muito com memória de mulheres idosas, mulheres de 70 anos, 80. Eu sempre falo esse exemplo, numa entrevista com uma nona no italiano, a nona Pina, uma nona que marcou muito, foi uma das, vamos dizer assim, que me deu um insight da minha tese muito interessante. A nona Pina, sentado com ela embaixo de uma árvore no interior, lá do Rio Grande do Sul, tomando chimarrão, comendo umas bolachas,
e gravando a Luana Pina, na nossa história de vida, eu queria entender a Luana um pouco a sua história de vida e deixa eu falar, se a memória viesse, que fluísse a memória, né? Do seu passado, enfim, não dirigindo muito a entrevista com a Luana. E a Luana Pina, lá depois de 40 minutos de conversando, falando dos filhos, né? Pelos bailes de carroça, enfim, né? Que era muito difícil aquela vida dos anos 40, devido ao mato, havia muito animal nocivo, muita cobra, sabe? Essas memórias que vêm, quando os filhos, quando é difícil se tratar com alguma doença que acontecesse, de repente a Luana Pina deixa escapar uma frase que um pouco acho que revela esses sistemas de valores, esses sistemas de violências colocados aí, que exatamente foi o seguinte, diz a Luana Pina alto na conversa, e eu só pude sacar essa preciosidade desse fragmento do depoimento dela, da entrevista, em casa, quando volta, no domingo, né? Aí tu senta, você vai ouvir o gravador, e aí você conversa com o observador que tem um ouvido mais atento a algumas questões. Diz a Luana, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu, aos meus 80 anos, eu pude pela primeira vez comprar um batom. Fecha aspas. Tá? Repito, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu, aos meus 80 anos, pude pela primeira vez comprar um batom. Ela jamais revelou que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela teve os 9 filhos. E em nenhum momento da minha conversa com ela, e eu gravei aí praticamente quase 200 e poucos minutos de conversa com ela, não foi quando teve os filhos. E eu vou parar por aqui. Jamais foi os filhos. Tá? Mas ela disse que o dia mais feliz quando ela pôde, aos 80 anos, alguém com 84, que acabou de falecer, foi agora em 2009, a Luana Pina, ela pôde pela primeira vez ter o poder de comprar um batom. Olha só, coisa insignificante. E aí eu saquei pelas entrelinhas, que as mulheres falam pelos silêncios, né? Pelo menos do campo, pelo silêncio da história, como diz a Michelle Perrault, eu saquei que ela só pôde comprar um batom porque ela ficou viúva e se libertou desse sistema de violência simbólica, patriarcal e desses valores. Ela se libertou, ela ficou viúva. E só quando ficou viúva, ela ficou feliz. Então, se você tem uma trajetória de uma mulher do campo, que só pode ficar feliz, não é uma questão de compra, não é uma questão mercantil, laboral, que se fala, mas é uma questão de poder de comprar, de decidir que eu quero ficar bonita aos 80 anos. Isso aí é um empoderamento que não é dado intrinsecamente, mas é um empoderamento que se mostra de alguma maneira pela quebra de uma violência simbólica fundamental na história. Pode passar. E dentro desses contextos aí, os camponeses eles vão assumindo identidades de acordo com os usos e costumes estabelecidos. As identidades hoje da mulher do campo, e aí, claro, podemos colocar vários elementos, um recorte, por exemplo, étnico, que aí é uma questão que eu tenho que está me preocupando, que a gente tem que começar que nem todas as mulheres, os grupos de mulheres são todos iguais, você tem que usar elementos, ferramentas de análise do ponto de vista étnico, do ponto de vista racial, do ponto de vista das identidades sexuais, e aí por diante. Quer dizer, são desafios que se colocam, você não consegue colocar os grupos de mulheres numa análise só de uma caixa, só e essa caixa é a solução, e assim eu consigo resolver a minha pesquisa. Não é por aí, é um processo híbrido, né? São redes que estão se colocando identitárias muito fortes, mas os camponeses e as camponesas assumem a identidade colocada exatamente nessa diferença dos usos e costumes. E essa diferença estabelece os parâmetros da mídia social, pode passar. E aí, quer dizer, e a condição dessas mulheres muitas vezes é marcada por esse processo de naturalização, tá? Que acaba aí se colocando dentro do mundo social. Eu gosto de usar um termo que, além de naturalização, que se vive muito hoje ainda no campo, né, dos papéis sociais, há um processo de deshistorização dessas questões. Tá? Se deshistoriza muito forte a questão principalmente dos fenômenos sociais. Nós temos que ter claro que é necessário que nós possamos historicizar esses fenômenos, esses processos sociais, para não naturalizar certos discursos. Aí é que está uma questão que me deixa muito em crise, porque muitas da nossa velha caixa de ferramentas, aí, me desculpe algumas questões, pessoal, mas quando eu amo, eu falo, tá? Algumas ferramentas, do ponto de vista de modelos que nós herdamos da academia ou da nossa militância, não intervêm mais em contextos. Algumas ferramentas, do ponto de vista marxista, da análise de classe, não intervêm mais nos contextos pós-modernos, ou não pós-modernos.
nesses contextos hoje de hibridização cultural, por exemplo, nesse contexto de dilatação das fronteiras culturais. E eu continuo usando a minha ferramenta de análise achando que vai dar certo. E ela não intervém. Então nós temos que estar muito conscientes e, eu digo assim, vigilantes quando trabalhamos com gênero, até que quando nossas ferramentas de análise do ponto de vista da história, da ciências humanas, sociais, enfim, estão dando uma resposta possível a esses grupos que nós convivemos, que nós investigamos, esses objetos de pesquisa. Porque aí a gente corre o risco de virar ortodoxo. A gente corre o risco de falecer, mumificar, vou dizer o termo. Porque, e aí, no sistema clássico do diálogo, eu estou sempre fora da minha palestra, tá? Isso é terrível, tem um defeito que eu estou levando aqui, que acaba sendo fora um pouco do meu eixo. Mas, eu gostei muito dessa experiência que vocês estão tendo no EAD, né? Eu acho que isso é uma ferramenta importante para a gente socializar essas inquietudes do ponto de vista de gênero, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem colegas de universidades que morreram e não sabem que morreram. Né? Faleceram e não sabem que faleceram. Mumificaram-se. Dão a mesma aula há 20 anos, há 25 anos. Né? A mesma teoria há 25 anos. Né? Achando que vai transformar o meio. Até as algumas coisas são iguais. Né, pessoal? Isso não só na graduação, né? Por favor. E aí eu penso que nós, que trabalhamos nessa perspectiva, e vocês estão aqui porque vocês se interessam pela perspectiva, nós temos que estar sempre dispostos ao provisório, à deconstrução herediana dessas questões que se colocam. Caso contrário, nós acabamos nos mumificando. E por isso que a educação vai para frente no Brasil. Aí por isso que tem que encaixar certas coisas no currículo. O currículo engessado. E aí a escola não transforma. Aí a escola não aceita o travesti. Aí a escola não aceita o afrodescendente. Aí a escola não aceita o diferente, por exemplo. Aí a escola não tem a condição sequer, não vamos colocar o fato dos professores só. Eu penso que é muito fácil falar dos colegas professores, né, educadoras, mas é um modelo que se colocou, tem que ser um modelo que se modelo. E esses espaços são espaços de rompimento, e não espaços de acomodação, de permanência. Mas eu acabei de fechar esse plano. Um outro aspecto também pode passar, volta, por favor. A ferramenta gênero, ela quebra com esses modelos tradicionais. E quebrando esses modelos tradicionais, ela vai impor aí uma nova leitura nessas relações do campo. Não só relações produtivas, mas relações do ponto de vista dos espaços de poder, dados por mulheres, por homens, etc. Pode passar. E quando as mulheres, muitas vezes, ligadas à terra, vivem hoje um processo cruel de degradização do campo. A pobreza no campo hoje é muito grande. Não só mulheres assentadas, agricultoras, camponesas, como também grupos de mulheres indígenas. A precariedade da vida das mulheres indígenas, por exemplo, na Vila Dourados, que eu vou convivendo agora, é muito forte. É muito forte. Das mulheres de assentamentos, de igual maneira. E essa vulnerabilidade leva ao quê? A uma expulsão daquela realidade em busca de uma outra realidade. Aí nós temos a migração muito forte. A migração dos espaços urbanos. E aí, nesse contexto de crise, de vulnerabilidade social, você tem a desestruturação da família nesse processo. E o peso dessa estruturação cai sobre quem? Sobre a mulher. Seja indígena ou seja camponesa. Através da violência familiar. Porque é ela que segura nesse processo todos. Pode passar. E aí, as mulheres ligadas a terras, ainda hoje ela convivem, e são constatações que eu faço, não constatações do ponto de vista fechadas, por favor, mas elas convivem com algumas posições hoje do ponto de vista de inconvenientes. Eu chamo de inconvenientes do ponto de vista de legitimidade de algumas opressões de gênero. E aí, claro, eu quero discutir isso agora, mas eu vejo no convívio com as mulheres no campo nesses últimos 18 anos, uma categoria que eu penso que é um desafio que a gente tem que cada vez estudar mais e tentar descobrir o que está por detrás da manutenção dessa categoria, que é a palavra consentimento. O consentimento é uma prática das mulheres, muitas vezes, por favor, não de todas, pode ser que eu esteja errado nessa minha constatação, mas o consentimento da violência, da relação de opressão, da invisibilidade do mundo privado,
levam ao aprofundamento ainda mais dessa realidade complicada, muitas vezes, essa vulnerabilidade social que esses grupos de mulheres indígenas talvez vivem no campo. Pode passar. E aí, o que eu acho engraçado, e às vezes é um pouco da nossa característica que eu tenho presente, que é o seguinte: fala-se muito desenvolvimento. A consideração do gênero do trabalho, a questão da exclusão das mulheres dos espaços de trabalho, da identidade do trabalho da mulher, enfim, esse panorama, essas categorias que todo dia a gente convive. Agora, interessante que quando as políticas de desenvolvimento ou políticas de inclusão via trabalho construídas a grupos femininos no campo, não se questiona como essas políticas de trabalho e desenvolvimento são colocadas. Não se questiona que se essa categoria, trabalho e desenvolvimento, muitas vezes dada pelo Estado, pela universidade, pela extensão, pelos órgãos de extensão do próprio Estado, não são políticas que trazem da sua perspectiva uma representação androcêntrica do desenvolvimento. Não se questiona muitas vezes se o desenvolvimento que a gente incorpora ao nosso discurso, as políticas de trabalho e de inclusão da mulher, não estão colocadas exatamente impregnadas no valor patriarcal ocidental do desenvolvimento e do poder. E se muitas dessas políticas de trabalho e desenvolvimento vindo de cima para baixo, acaba privilegiando apenas um aspecto da vida em sociedade, que é o aspecto meramente produtivo dentro do sistema capitalista. A gente não se pergunta isso, pode passar. E além do mais, às vezes eu desconfio que essas políticas de desenvolvimento, essas políticas de trabalho que chegam, diluem os conflitos de gênero, inviabilizam, tornam invisíveis os conflitos de gênero. Acabam, de alguma maneira, descrevendo um contexto, mulheres assentadas no Mato Grosso do Sul e região de fronteira, sem colocar algumas questões de fundo. Quem são essas mulheres? Da onde vêm? Que cultura possuem? Que relações, histórias de vida elas possuem, por exemplo? Quem são essas mulheres? Quem são esses jovens, esses filhos dessas mulheres que essas políticas estão tentando, entre aspas, atender, por exemplo? O que é ser sustentável hoje? O que é desenvolvimento sustentável? O que é sustentável? Há um discurso por aí, alguma moda, me desculpe as mais filhadas, mas eu tenho que ler mais sobre isso, uma coisa que eu não vou mandar viu, que são as políticas ecofeministas. Por favor, pessoal, eu não sou como é que é o governador do Mato Grosso, lá de cima, o rei da soja, lá, o outro lá. Por favor, pessoal, eu sou um defensor do meio ambiente, por favor. E principalmente da questão da relação gênero e desenvolvimento sustentável. Agora, tem algumas coisas incomodando quando você fala em ecofeminismo, que vão trazendo algumas palavras assim como mãe natureza, por natureza, a questão do cuidado, a questão do cuidado, algo intrínseco à mulher, que vem alguns elementos do ecofeminismo, que eu estou querendo mais sobre isso, mas tem alguma coisa incomodando aqui.